Então eu vou perguntar para vocês hoje. Se a eleição ela é condicional, ela está condicionada a quê? Ao aceite ou não. Ou seja, é possível que nós também aqui já estamos tocando um terceiro ponto, que é a irresistibilidade da graça. Que os calvinistas dizem que ela é irresistível. No tocante ao quê? Aquilo que Deus faz para o homem não tem condições de resistir a esse trabalho. Porém, nós acreditamos, como arminianos, que é possível sim você resistir à obra salvífica do Senhor. E existem vários textos bíblicos. Vários textos bíblicos que vão dar suporte a essa palavra. E eu quero falar com vocês agora aqui então. Vamos começar do começo. Eleição é condicional. Por quê? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro, na hora da gente falar da eleição, a gente lê aquela passagem de Romanos. Isso. Que é a passagem capítulo 8, a partir Muito do debatida. verso 28. Muito debatida. Muito polêmica. E aqui que tem duas interpretações diferentes, né? Dos arminianos e dos calvinistas. Vou ler desde o verso 28, pedido do nosso pastor, para ler todo o contexto, sim, né? Sim. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí é aqui vem. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Os nossos irmãos calvinistas entendem que essa eleição ela é incondicional. Ela é por decreto. Ela é por decreto. Deus decretou aqueles que serão eleitos e aqueles que não serão. E aqueles que foi decretado desde a eternidade passada. Desde a eternidade que você está eleito, não tem como você resistir à graça. Ou seja, A graça vai ser salvo. Vai ser salvo. A graça E quem tá vai perdido, pegar. tá perdido. E quem tá perdido, tá perdido. Isso dói ouvir, irmão. Eu não aguento ouvir isso, porque assim, eu não consigo compreender a palavra do Senhor dizendo que Deus é um Deus de amor, é um Deus perdoador, é um Deus que entende, né, que deseja que todos sejam salvos, como a gente leu já em 1 Timóteo, e saber que ele já escolheu, Rafa, desde a eternidade passada, pessoas para serem condenadas. Pastor, a gente fica também pensando em algumas coisas, né? E um ponto muito importante é na obra, né? Do primeiro e do segundo Adão. Com certeza. Porque como é que a obra do primeiro Essa é Adão top, essa é atinge todas as pessoas, todos, mas a obra do segundo Adão só atinge alguns. Então a obra do primeiro é maior do que a obra do Amém. segundo? É? Não. Não pode Nós ser. Não pode ser. Isso Por aí isso a que gente nós já entra em entendemos que não. expiação ilimitada, né? Limitado, ilimitado, que a gente vai passar um pouquinho mais na frente. Né? Você vai ver, você que está nos ouvindo, você vai ver que existe uma continuidade no assunto, é uma concatenação de atos. Isso. Né? Vem a graça, o Espírito Santo, utilizando a graça preveniente, me convence, me ilumina. A partir deste momento, eu estou em posição para poder Você receber foi eleito, ou não. né? Você aceitou, você foi Se eleito. eu aceitei, eu confirmo essa eleição. Se eu não aceitei, Pela eu fé em confirmo. Né? Pela fé, claro. Confirmo que não fui e como é que essa eleição vai operar, que eu acho que é o assunto que a gente vai entrar agora. Né? Aproveitar e colocar só mais um texto aqui, Rafinha. Sim. Que lá em Romanos 9, no verso 13, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Esse aqui é um texto muito utilizado pelos nossos irmãos calvinistas. Sim. Aí lá no verso 21, ele vem falando dos vasos de honra e vasos de desonra, né? Ele diz o seguinte: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Ou seja, está parecendo que Deus realmente preparou. preparou uns para salvação, outros para não. Sim. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, que nós falamos lá atrás, né, da ira de Deus, e dera a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para perdição. Isso aí. Ou seja, aqui apóstolo Paulo, Renner, ele disse que Deus preparou vasos de honra e vasos de desonra, que amou a Jacó e odiou a Esaú. Eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Quem me aprover. Que Deus é soberano, isso a gente não discute. Só que o mesmo apóstolo Paulo, a gente tem que entender o que o texto sagrado está dizendo e que é o que o Rafael falou. As coisas é como um todo. Você não pode pegar uma coisa separada do texto e entender que aquilo... Não, olha o todo. Texto fora de contexto é pretexto. É né? pretexto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, o mesmo apóstolo Paulo, disse o seguinte: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro,
Uns para a honra, perceba que ele está falando novamente dos vasos. Outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso De honra. para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, existe uma eleição, existe, que é o que o Rafael provavelmente vai falar daqui a pouco, não incondicional, mas uma eleição condicional Sim. à resposta do vaso. Porque veja que é o que o apóstolo Paulo diz, se o vaso se purificar, o vaso de desonra, o mesmo que ele disse que foi preparado para a perdição, esse vaso vira um vaso De honra. Ele pode se purificar. Tem até uma carta de Jacó Armínio para um pastor amigo dele, que ele fala sobre o texto de Romanos 9. A carta inteira, o teor da carta inteira fala sobre a interpretação dele sobre esse texto, né? E ele fala que, já que a gente falou de contexto, saber o contexto, ele acredita que o contexto de Romanos 9 é o mesmo contexto de todo o livro de Romanos, que é o quê? A justificação pela fé. Não existe outro tema ali sendo abordado no meio. É um livro só, não é um livro capítulo só, solto. não é um capítulo Isso. Eu leio um livro como um livro Isso. todo. Você quer entender bem Romanos 9? Leia inteiramente Romanos. Lê a Bíblia carta completa, inteira. Exatamente. E a defesa que Jacó Armínio fazia sobre Romanos 9, né, que a gente tem falado muito aqui, é que lá no verso 22, que diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ele faz essa leitura dessa palavra preparados, exegeticamente, né, que essa palavra no original nunca poderia ser usada sobre uma ação divina. Ela é uma palavra usada sobre uma ação do homem. Então a interpretação dele é que quem se prepara para a perdição é o próprio vaso. É o próprio homem que se preparou para a perdição. Deu pra entender, gente? A questão é o seguinte, não é uma ação de fora pra dentro, é uma ação de dentro pra fora. Se você vai ser um vaso de honra ou desonra, vai depender de você, querido. Querido amado. Então não coloca na mão de Deus, ele vai me salvar e pronto, acabou. Ou então ele vai me perder, tô perdido, pronto, acabou. Isso é importante, porque senão a gente